Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar no livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A imagem da serpente de bronze que Deus ordena a Moisés de construir é um exemplo claro de Jesus. Quem olha com fé para a imagem da serpente fica curado. Assim como quem olha para Jesus, acreditando nele, é salvo. A serpente de bronze era a imagem do poder e do amor de Deus que cura, mas Jesus é o próprio Deus encarnado, que nos salva definitivamente de qualquer morte. Olhar com fé para Jesus, levantado na cruz, significa acreditar no seu amor, se confiar a Ele, acolhê-lo no mais fundo do nosso coração. Do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre um haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre um haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos enjoados deste alimento miserável. Você teria coragem de chamar o dom de Deus de alimento miserável? O ser humano é triste, como frequentemente falamos. Vamos examinar a câmara lenta o que estava acontecendo com o povo de Israel. Este povo está acostumado a murmurar desde a saída do Egito. Foi difícil para Moisés convencer o povo a buscar a sua libertação. O próprio povo queria continuar como escravo, adorando as cebolas do Egito, seus pepinos, seus peixes. Parece incrível, mas o primeiro desafio do Salvador é convencer o povo a se deixar salvar. O primeiro desafio do Libertador é convencer este povo a querer a sua liberdade, a sua libertação. O cachimbo entorta a boca e a escravidão entorta a cabeça e cria um gosto esquisito de chafurdar na fossa de lodo onde você está. A escravidão faz parecer gostoso o que é lixo e te faz chamar de nojento um banquete de iguarias. É isso, irmãos, que se vê claramente na Cracolândia, que é um autêntico inferno terrestre que faz chorar quem o vê pela primeira vez. Mas quem quer droga acha esse inferno um paraíso. Na verdade, sofre terrivelmente. Emagrece e fica como um esqueleto, ganha tuberculose, passa fome, sofre de hemorragia cerebral, ganha cadeia pelos roubos necessários para manter o vício. Vive na solidão, mas não quer sair para um segundo de prazer, uma paulada, como eles dizem.
está disposto a passar 24 horas no inferno. Esse é um autêntico alimento miserável. Mas quando Deus envia o seu anjo para sair deste inferno e o irmão vem para a nossa casa de acolhida, ele pode até achar enjoada a comida que encontra. Pode achar enjoado até o orar ou trabalhar, como é a nossa metodologia. Na verdade, graças a Deus, a maioria dos irmãos que vêm conseguem fazer uma experiência positiva e sair do buraco dos vícios. Mas a tentação da murmuração sempre arrasta um bocado para a fossa novamente. O mesmo pode ser falado de um jovem que se converteu com o Yeshua, ou uma pessoa que fez o Ruá ou o Caná. É difícil convencê-la a participar, mas quando participa, adora o encontro, adora a experiência. Como o povo adorou passar no meio do Mar Vermelho e ficar livre dos egípcios. Quando, porém, começa a caminhada, então começa a murmuração. É difícil querer caminhar. Retorna ao velho princípio. Tirar uma pessoa da escravidão é rápido, mas tirar a escravidão do seu coração, isso é tarefa difícil e leva a vida inteira. Facilmente quem vive a libertação esquece de Deus, da alegria de Deus, e volta a contemplar o lixo, volta a desejar o lixo e não se acalma até comer lixo de novo. Essa pessoa vive o retiro como uma experiência emocionante, revolucionária, única, como um momento de paraíso, mas quando inicia a formação, que é a gasolina para o carro da libertação andar, então pode achar isso enjoado, como uma criança que só quer comer bolacha, chocolate e não quer arroz e feijão. A murmuração é uma cobra venenosa que te mata, como vemos nessa leitura. Quem murmura geralmente é um covarde, porque reclama pelos cantos e não tem coragem de expor publicamente a sua posição a quem interessa. Essa atitude de infantilismo espiritual pode levar à morte. Sua picada pode ser mortal. A murmuração é um pecado de desconfiança. Não acredito mais no Deus que me libertou. A murmuração é um pecado de rejeição da vontade de Deus. Murmura quem não busca a vontade de Deus. Murmura quem não quer aceitar a vontade de Deus. Quem acha que a sua cabecinha curta é mais inteligente do que Deus, que te salvou e te conduziu, do Deus que criou o universo e é o dono da história. É muita presunção, irmãos. A misericórdia de Deus permitiu que este grave pecado de murmuração e desprezo dos dons de Deus tivesse um sinal de salvação, que era a serpente de bronze. É interessante a interpretação que o livro da sabedoria dá desse trecho. Quando sofriam com as picadas dessas serpentes que queimavam como fogo, foi somente para a sua correção. Eles eram picados só para se lembrar das tuas palavras, Senhor, e logo eram curados, pois tinham um sinal de salvação. Isso acontecia para que não caíssem no esquecimento. Não os curava nenhuma infusão, nenhum curativo ou remédio, mas a Tua palavra, Senhor, que tudo cura. A Tua palavra, Senhor, que tudo cura. O livro da sabedoria diz que as picadas da vida servem para nos lembrar de Deus e da Sua graça. A dor e o sofrimento fazem refletir, e o povo se arrepende, pede perdão e Deus concede um remédio educativo. Constrói uma serpente de bronze, coloque-a em cima de um madeiro. Aquele que olhar para ela será salvo. Esse trecho lembra claramente o trecho de João 3. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Precisa curar e sarar esse levantar de soberba do homem,
com um outro levantar, de amor sacrificial do próprio Deus por amor a nós. Assim, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, crucificado, para que o mundo seja salvo. No pecado o homem se levanta, se ensoberbece estupidamente, mas sobe na árvore errada que é a da soberba. O levantar-se da soberba é o oposto do levantar-se da cruz. Que mistério incompreensível! Quem peca é o homem, ferindo a Deus, e quem se sacrifica para reparar o rasgo é o próprio Deus. Quanto difícil colocar isso diante dos olhos. Nunca tirar os olhos da cruz de Cristo que tanto nos ensina. Quem devia parar naquele madeiro era o homem, eu, você, não Jesus. Isso é que era justo, porque o pecado leva à morte, o pecado te crucifica. O verdadeiro remédio contra toda murmuração interior ou exterior é manter os olhos fixos em Jesus, manter os olhos fixos no Deus que nos salva. Irmãos, nunca refletiremos bastante sobre o Zika vírus da murmuração, mas vamos agora ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos doa, para compreender bem o que Deus quer nos dizer. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre um haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre um haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar no nosso caderno as frases desta leitura ou da meditação que mais tocam o nosso coração. Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que possa nos ajudar a renunciar à murmuração e nos mergulhar na vontade de Deus, que é caminhar humildemente com o nosso Deus, sem murmurar.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Só Deus é a nossa salvação. Paz e alegria a todos. Confie em Deus. Paz e alegria a todos. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração.